E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui pro nosso canal abençoado. Tô aqui no estacionamento da fábrica. Olha quanto carro. Os trabalhadores brasileiros aqui no Japão. Ali tá a fábrica ali, ó. É a fábrica da Suzuki, né? Onde prepara os carros da Suzuki. É lógico. No setor de autopeças aqui no Japão. Né, quando eu venho pra cá, eu tenho um pequeno costume, não é todo dia, mas eu tenho um pequeno costume de passar numa loja de conveniências, né? Essas lojas que ficam abertas, onde tem de tudo. É um mini mercado, é como se fosse uma mercearia aí no Japão, em cada bairro assim. E aqui no Japão tem muito, fica aberta 24 horas assim. Aí quando eu venho pra cá, eu costumo comprar um café, né? Às vezes um pão assim, né? Mas ali compro sempre o café, que é muito bom por sinal, né? Café de maquininha. Japonês também gosta muito de café, mano. Café, vixe, cigarro. Ih, japonês gosta demais. No entanto, que aqui nos intervalos aqui, japonesado é café e cigarro. Então eu compro aquele cafezinho para despertar. E ontem eu me deparei com uma situação assim, né? Que eu tava na fila. Aí eu me deparei com uma situação de acho que era um casal, né? Foram embora no carro junto, a mulher tava no volante, o cara tava no banco do passageiro. Aí eu me deparei com aquela situação na fila. A mulher tava escolhendo não sei o que lá, acho que era é, tipo empanado de frango que aqui vende quente na hora, né? Essas paradas aí. A mulher tava lá escolhendo, vendo assim, olhando, observando. E o cara foi lá pagar, né? O dele, foi pagar o dele. Aí na hora que ele foi pagar, acho que ele esqueceu a carteira lá dentro do carro. Ele esqueceu. Acho não, ele esqueceu a carteira dentro do carro. Aí o que ele pediu? Pediu desculpa pro cara, o caixa lá, que tava passando as compras. Foi lá pegar a carteira. Nisso a mulher que tava olhando lá, ela pegou e ia se oferecer para pagar, né, a conta para ele, né, naquele momento só, né? Mas o cara foi lá correndo, pegou a carteira dele, aí trouxe o dinheiro. A mulher pegou o que ela tava vendo lá nos frangos empanados lá, ela foi lá e voltou, né? E tava ali observando, e o cara foi lá e pagou a compra dele, né? Que ele tava comprando ali, ele foi lá e pagou. Aí nisso, aí eu vi ele que ele saiu da fila. Acho que nisso ele já foi lá pro carro. Olha só. Nisso ele já foi lá pro carro. E a mulher que tava escolhendo lá, ela foi atrás da minha pessoa, né? Porque ela não tava na fila. Ela foi atrás da minha pessoa com seus produtos, né? Isso é um casal japonês. Só um detalhe. É um casal japonês. Não sei se é um costume japonês. Aí ela foi para trás. Eu passei as minhas compras, né? Fui pro meu carro. E nisso ela foi, passou a compra dela. Aí eu entrei dentro do meu carro, né? Eu fiquei observando assim. Aí eles estavam dois carros assim, ó, do lado meu. Aí eu olhei assim, ué, os dois tá junto. Ué, ela no banco do motorista, no piloto, na contenção, e ele de passageiro. Ah, falei, ué, tá junto? Pareciam ser um casal, né? Quem olha assim, parece ser um casal, mas você vê, cada um pagou a sua própria conta, né? Não é como a gente, que nem eu tô acostumado a ver que o homem, né, na maioria dos casos, ele é o provedor, é ele que paga todas as contas. É o que eu vejo, era o que eu vivia. Quando eu era casado,
o Mangina, o Miqueinha. Ai, meu Deus do céu. Eu, quando era casado, cara, sabe o que eu fazia? Eu pegava, dava todo o meu salário na mão da mulher, cara. Na mão da digníssima esposa. Eu dava todo o meu salário na mão dela. Casava mesmo. Quando, quando eu, tipo, se eu quisesse mesmo, né, o dinheiro ali pra alguma coisa, eu tinha que pedir pra ela, cara. E o dinheiro era meu. Eu que trabalhei, eu que, né, que fiz hora extra, eu que trabalhei dia e noite, semana de dia, semana de noite. Mas sempre ali, ó, eu dava o meu salário na mão dela. E quando eu quisesse o dinheiro, eu tinha que comunicar ela, ó, tô pegando 10 mil aqui. Aí eu se deparei com essa situação e é um costume assim japonês. Não sei se alguns casais, né, adotam esse estilo que eu vivia, mas no geral o que eu vejo assim, às vezes conversando com algum japonês assim, é um ou outro, na grande maioria eles falam assim, ó, cada um paga a sua conta. E é justo. Pra mim é justo. Porque se os dois trabalham, por que que só um tem que pagar e o outro não? Aí você tem que ficar ligeiro. Aí a última pessoa com quem eu me relacionei, cheguei até a morar junto durante um ano assim, e foi coisa rápida, porque não funciona. Você separou, é melhor você seguir sua vida em frente, sozinho, buscar se restaurar, se libertar, viver uma nova vida, sabe? Viver a solitude que é preciso, a solidão que é preciso, estar com Deus, buscar espiritualidade. Você precisa ter esse momento seu depois de uma separação. Então não adianta, cara. Aí eu fui viver com uma mulher. E passei por um tempo vivendo sozinho. Então, às vezes, um exemplo, quando eu ia no mercado, às vezes eu pegava coisa só pra mim, mas não, é que, tipo, no meu consciente, não é que eu estava sem a pessoa, é porque eu tinha um hábito de vida, aí passei a morar com uma pessoa e pegava só pra mim. Aí a mulher reclamava. Você só pega pra você? Eu falei, não, nossa, eu que esqueci mesmo, porque, né, eu custava, como eu morei sozinha, eu nem, nem tchum, nem tchá, pá. E saía uma divergência assim. E quando ia no restaurante com ela, eu falava, cada um paga a sua conta. E quando eu morava junto, eu pagava o aluguel e ela pagava as despesas. Por um certo tempo ela concordou. Mas no final, quase lá no finalzinho assim, da onde que eu vi, que eu percebi, que eu pensei assim, mano, o que que eu tô fazendo aqui? Minha vida tava tão boa, sozinho, né? Tava caminhando, tava prosperando, guardando, crescendo. O que que eu tô fazendo aqui, vivendo essa vida aqui? Mas por isso que você às vezes se depara com homens que têm um certo tipo de conhecimento, é porque eles viveram tais experiências, assim como eu vivi e estou passando aqui para você. Então, às vezes você vai se encontrar com pessoas, né, em um relacionamento, que ela não vai querer dividir a conta. Ela vai querer que você pague a conta toda, porque você é o provedor. Você tem que prover, cara. Senão você não é homem, você deixa de ser homem por causa disso. Você não vai dividir conta de restaurante, você não vai dividir conta de casa. Você vai pagar tudo sozinho. Você vai pagar tudo sozinho. Depois não diga que eu não avisei. E fora, né, em casos assim, não falo só com relação a homem ou a mulher, em ambos os casos, fora quando você encontra uma pessoa que fica encostada em você e você tem que carregar aquela mochila, cara.
É verdade. Então, essa vida de solteiro, né, depois de um divórcio, é uma grande bênção. É maravilhoso. É extraordinário, né? E às vezes a- o que eu concluo aqui até o final desse vídeo, que as pessoas não estão dispostas a repartir. Ela quer ver você provendo. E você vai carregar um enorme peso nas suas costas. Ou então, se você já tiver sendo um cara bem-sucedido, em que não depende, né, de ninguém, e quiser se relacionar, aí é você e você. Mas essa experiência que eu tô passando aqui para vocês é verdade. A maioria dos casos não quer dividir. E os dois trabalham, ganham o mesmo salário, não quer dividir. Quer que você provê. E essa mulher que eu fiquei a última vez aí, ela falou: "Quando que você vai ser o meu provedor e eu vou parar de trabalhar?" Vai nessa aí. Depois acontece alguma coisa com você, aí você vai tomar um pé na bunda, aí você vai se ver sem nada e você vai falar: "O que que eu fiz da minha vida?" Gostou? Deixa o like, se inscreva aí, que eu vou passar mais experiências aqui, ó. E é cada uma. Forte abraço. Deus é contigo.